Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui para mais um momento de reflexão e aprendizado. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia, que nos ensina sobre fé, confiança e a incrível provisão de Deus. Se você já enfrentou momentos de incerteza, desafios que testaram sua fé ou situações em que precisou confiar sem enxergar a solução, essa mensagem é para você. Então, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, prepare seu coração, porque esta história pode transformar a sua forma de enxergar a caminhada com Deus. Imagine-se vivendo há milhares de anos em uma terra árida e repleta de desafios. O sol escaldante ilumina o deserto. O vento sopra carregando grãos de areia pelo ar, e a vida exige fé e perseverança a cada passo. Em meio a esse cenário, um homem idoso senta-se à entrada de sua tenda, observando seu filho brincar ao longe. Seu coração transborda gratidão, pois aquele menino, Isaque, não é apenas um filho, ele é a prova viva do cumprimento de uma promessa divina. Esse homem é Abraão, cuja fé foi testada de maneiras inimagináveis. Deus prometeu que sua descendência seria incontável, como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas o que acontece quando a fé é levada ao extremo? O que fazer quando Deus pede algo que desafia completamente a lógica e os sentimentos humanos? Hoje, vamos mergulhar na emocionante e profunda história de Abraão e Isaque. Uma história que nos ensina sobre fé inabalável, confiança absoluta e a incrível provisão de Deus. Se você ama as histórias da Bíblia e deseja extrair lições valiosas para a sua vida, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, prepare-se para esta jornada de fé. Tudo começou muitos anos antes, quando Deus fez uma promessa a Abraão. Ele se tornaria uma grande nação e sua descendência seria imensa. Mas havia um obstáculo. Sua esposa, Sara, era estéril e o tempo não estava a favor deles. Os anos passaram e o casal envelheceu sem ver a promessa se cumprir. Em um ato de impaciência e desespero, Sara entregou sua serva, Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela. Assim nasceu Ismael. Mas Deus deixou claro que o filho da promessa viria de Sara. Contra todas as probabilidades, quando Abraão tinha 100 anos e Sara mais de 90, Isaque nasceu. Imagine a emoção desse casal idoso, segurando nos braços o filho tão esperado. Isaque era a prova de que Deus cumpre suas promessas, por mais impossível que pareça. Mas a felicidade foi acompanhada de desafios. A convivência entre Ismael e Isaque gerou conflitos, e Sara temeu pelo futuro de seu filho. Pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. No início, foi uma decisão dolorosa, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus garantiu a Abraão que cuidaria de Ismael e faria dele uma grande nação. Assim, com o coração pesado, Abraão despediu-se deles. Agora, Isaque era o único herdeiro, o filho da promessa. E foi então que Deus fez um pedido que desafiaria tudo o que Abraão acreditava. Certa vez, Deus lhe ordenou: pegue o seu filho, o seu único filho, aquele a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como sacrifício. Agora, tente se colocar no lugar de Abraão. Esse era o filho pelo qual ele havia esperado por décadas. O filho que Deus havia prometido. Como poderia o Senhor pedir algo tão extremo? Por quê? Mas Abraão não questionou. Ele confiava em Deus, mesmo sem entender. Sabia que o Senhor era fiel e que um propósito maior estava por trás desse pedido. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, preparou seu jumento e partiu com Isaque e 2 servos rumo ao local indicado. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias em que Abraão teve tempo suficiente para desistir. Mas sua fé era maior que seus sentimentos.
Ao avistar o monte, Abraão virou-se para os servos e disse: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá para adorar a Deus e depois voltaremos. Repare na confiança de Abraão. Ele não disse, eu voltarei, mas nós voltaremos. Ele não sabia como, mas cria que Deus proveria uma saída. Isaque carregava a lenha nos ombros, enquanto Abraão levava o fogo e a faca. No caminho, o menino perguntou: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Imagine o peso dessas palavras no coração de Abraão. Mas ele respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ao chegarem ao local, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha e amarrou Isaque, colocando-o sobre o altar. Ele então ergueu a faca. O silêncio era absoluto. Antes que a lâmina descesse, uma voz poderosa ecoou do céu: Abraão! Abraão! Ele parou imediatamente. Eis-me aqui, o anjo do Senhor disse: Não machuque o menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu único filho. Essa história é mais do que um teste de fé. Ela nos ensina que Deus sempre tem um plano maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Talvez Deus esteja pedindo que você confie nele sem entender o porquê. Abraão nos ensina que confiar em Deus é acreditar que Ele sempre proverá no momento certo. Depois desse grande teste de fé, Abraão desamarrou Isaque e juntos desceram do Monte Moriá. A experiência havia sido intensa, mas revelou algo profundo. Abraão estava disposto a entregar tudo a Deus, confiando plenamente em seu plano. Foi então que Deus falou novamente com ele, reafirmando sua promessa. Porque você fez isso e não me negou o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome que o abençoarei ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. E por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. A obediência gera bênçãos. Abraão não apenas passou no teste, mas também recebeu a confirmação de que sua descendência seria grandiosa. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Ela aponta para algo muito maior. Você já percebeu as semelhanças entre esse evento e o sacrifício de Jesus? Deus disse a Abraão para pegar seu filho, seu único filho, a quem ele tanto amava. Da mesma forma, Deus Pai entregou seu Filho amado, Jesus, para salvar a humanidade. O local onde Abraão ofereceu Isaque era a terra de Moriá, a mesma região onde séculos depois Jerusalém seria construída e onde Jesus seria crucificado. Assim como Isaque não resistiu, Jesus também se entregou voluntariamente, obedecendo ao Pai até a cruz. No último momento, Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque. Séculos depois, Deus providenciaria Jesus como o cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Essa conexão mostra que, desde o início, Deus já estava revelando seu plano de redenção para a humanidade. O que aconteceu com Abraão e Isaque foi uma prévia do sacrifício supremo de Cristo. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. O que significa confiar em Deus de verdade? Abraão não tinha todas as respostas. Ele não sabia exatamente o que Deus faria, mas seguiu em frente. Quantas vezes nos deparamos com situações em que não enxergamos a solução? Talvez você esteja vivendo algo agora que não faz sentido. Pode ser um período de espera, um desafio financeiro, um problema familiar ou até mesmo uma crise espiritual. Mas a história de Abraão nos ensina que Deus nunca nos abandona. Quando Ele pede algo, é porque já tem um plano maior. Quando Ele nos conduz por um caminho difícil, é porque há um propósito. Lembre-se das palavras de Abraão antes de subir o monte. Nós voltaremos. Essa é a fé que move montanhas. Por causa da fé de Abraão, sua descendência realmente se multiplicou. Dos seus filhos vieram as 12 tribos de Israel. E séculos depois, Jesus nasceu dessa linhagem. Hoje,
a promessa de Deus a Abraão se cumpre de uma maneira ainda mais grandiosa. Todos aqueles que creem em Jesus são considerados filhos espirituais de Abraão, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 7. Isso significa que a mesma fé que Abraão teve está acessível a nós. Podemos confiar no Deus que provê, que guia e que cumpre suas promessas. Diante de tudo isso, o que podemos aprender para a nossa vida hoje? Deus sempre cumpre suas promessas. Mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, Ele é fiel para fazer o que prometeu. Nossa fé será testada, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos levar a um nível mais profundo de confiança nele. A obediência traz bênçãos. Quando escolhemos seguir a Deus, mesmo sem entender, Ele nos recompensa de formas que nem imaginamos. E Deus proverá tudo o que precisamos, seja força para um desafio, uma resposta para um problema ou até mesmo uma saída inesperada. Ele é nosso provedor. A história de Abraão e Isaque nos ensina que a verdadeira fé vai além das palavras. Ela exige ação, entrega e confiança, mesmo quando não entendemos o propósito de Deus. Abraão não sabia o desfecho daquela jornada, mas ele escolheu obedecer, acreditando que Deus sempre tem um plano maior. Hoje, vivemos em um mundo onde a incerteza e a ansiedade fazem parte do cotidiano. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e promessas cumpridas sem demora. Mas Deus trabalha em seu próprio tempo. Talvez você esteja esperando por uma porta aberta na sua vida profissional e se pergunte, por que está demorando tanto? Ou talvez esteja orando pela restauração de um relacionamento, buscando uma direção clara ou esperando o cumprimento de uma promessa que parece distante. Abraão esperou anos para ver o nascimento de Isaque, e mesmo quando finalmente segurou seu filho nos braços, Deus o levou a um teste ainda maior. Isso nos ensina que, por mais difícil que seja esperar, o tempo de Deus é perfeito e Ele sempre cumpre o que promete. Muitas vezes, enfrentamos situações em que não conseguimos enxergar a solução. O medo do futuro nos paralisa, a insegurança financeira, a perda de um emprego, a instabilidade do mundo, tudo isso pode fazer nossa fé estremecer. Mas quando olhamos para Abraão, vemos um homem que subiu o monte sem saber como Deus proveria. Ele apenas confiou. E essa é a lição para nós hoje. Mesmo quando tudo parece sem saída, Deus já preparou a resposta. Abraão também nos ensina sobre entrega. Ele estava disposto a oferecer aquilo que mais amava. E nós? Será que estamos dispostos a abrir mão do que Deus nos pede? Pode ser um relacionamento que nos afasta de Deus, um sonho pessoal que precisamos entregar, ou até mesmo um plano que não está alinhado com a vontade dele. A fé verdadeira envolve renúncia, mas também a certeza de que Deus nunca nos pede algo sem um propósito maior. A história de Abraão nos mostra ainda que a obediência sempre traz recompensas. Deus o provou antes de liberar uma grande bênção. Isso acontece conosco também. Às vezes, passamos por desafios não para sermos destruídos, mas para sermos preparados para algo maior. Quando escolhemos obedecer e confiar, Deus nos leva a um nível mais profundo de propósito, paz e provisão. E essa jornada de fé não parou em Abraão. Hoje, a sua história também está sendo escrita. Talvez você esteja enfrentando um momento de incerteza, esperando uma resposta ou tentando entender o que Deus quer de você. Mas lembre-se, Abraão desceu daquele monte com seu filho ao lado, restaurado e fortalecido, porque Deus sempre tem a provisão certa, no momento certo. Se você está vivendo um desafio que exige fé, saiba que Deus já preparou a saída. Confie, siga em frente e lembre-se, no tempo certo, do jeito certo, Deus proverá. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe sua experiência nos comentários.
Você já passou por uma situação em que precisou confiar em Deus contra todas as circunstâncias? Como foi? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais mensagens inspiradoras. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe nos comentários. Você já viveu uma situação em que precisou confiar em Deus contra todas as circunstâncias? Como foi essa experiência? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias inspiradoras da Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!